sentiu aquela dúvida sobre a sua carreira e sua profissão? Sabe aquelas perguntas que começam a rondar a nossa mente do tipo, será que essa carreira que eu tô é realmente a carreira que está alinhada ao meu propósito? Ou você tá vivendo uma carreira, uma profissão, mas sente que falta algo, que falta uma realização? Ela até te traz um suporte financeiro interessante, mas você não se sente preenchida por dentro, ou ainda tá assim louca para mudar de carreira, de profissão, já sabe que o que você está vivendo não está alinhado com aquilo que você sente, que são seus valores, aquilo que você acredita, mas ainda não sabe para onde ir, o que fazer, ou falta um pouquinho de coragem, ou você queria mesmo uma segurança, sabe? Quero mudar, mas eu queria ter certeza que aquele novo caminho é um caminho mais alinhado com a minha alma e com o meu propósito. Se tudo isso está passando aí pela sua mente, fica até o final desse vídeo, que esse é o assunto de hoje aqui no Mapa da Coragem, que é a nossa série de aulas e conteúdos, vídeos, enfim, que a gente está fazendo aqui dentro do Farol da Alma para te mostrar que a astrologia é uma bússola, que ela te traz muitos direcionamentos para você tomar decisões mais assertivas, mais alinhadas com a sua alma. Então, bora lá para o nosso encontro de hoje. Não segue a gente aqui, não está inscrito no nosso canal? Se inscreve agora. Tem vários outros vídeos aqui no nosso canal. Já tem outros vídeos também dessa jornada, o Mapa da Coragem. E ao final dessa jornada, eu vou te trazer uma oportunidade incrível para quem quer vivenciar a astrologia e ter mais autonomia em relação às suas escolhas. Mas isso eu vou te contar lá no final. Antes disso, já vou te convidar também para entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque nesse grupo do Whats a gente vai ampliar as informações e eu vou, inclusive, interagir ali com você, trazendo alguns direcionamentos. Você vai lá, vai verificar alguns pontos do seu mapa, vai compartilhar lá no grupo e a gente conversa. E eu também vou dando os meus pitacos astrológicos por lá. Então, fica esse convite para ti. Vou compartilhar a tela aqui com você agora para a gente começar a jornada de hoje do Mapa da Coragem, falando sobre carreira. Descubra como o seu mapa pode direcionar suas escolhas na carreira e também trazer mais satisfação no trabalho. São vários os pontos que a gente pode analisar quando a gente fala sobre carreira na astrologia no mapa astral. Aqui eu coloquei do lado um exemplo de mapa astral para você entender como ele é. Se você ainda não gerou seu mapa astral no grupo do WhatsApp, tem um vídeo te ensinando a gerar esse desenho do mapa astral. E aí agora eu vou te mostrar o que significa cada um desses símbolos, cada um dos símbolos não, né? Cada um dos símbolos que eu escolhi para a gente falar sobre astrologia e carreira. Vamos lá, vou começar aqui falando do meio do céu, que é essa flecha que corta a casa 10 e a casa 9. Esse é o meio do céu. Nesse caso dessa pessoa, esse meio do céu está no signo de Libra. Porque tá aqui, ó, gente, no grau 28, ainda de Libra. Cada casa tem 30 graus. Então, ainda tá cortando aqui no grau 28 de Libra. Outro ponto que a gente vai olhar é o ascendente, que é essa flecha que corta aqui. No caso dessa pessoa, tá aqui, ó, no grau 4 de Aquário. Vamos falar ainda sobre a casa 2, que dessa pessoa tá no grau 28 ou 26, meio cegueta, de Aquário. Casa 6, que fala sobre rotina. Tem outros pontos, tá? Que eu já vou falar para você. Nesse caso, né, a casa 6 dessa pessoa tá aqui no grau 5 de Câncer. Então, são esses os pontos que você vai olhar no seu mapa. A sua casa 10, o seu meio do céu, essa flecha aqui que corta. Depois, o seu ascendente, casa 2 e casa 6. Por que eu escolhi esses pontos para a gente analisar? O meio do céu, ele mostra o nosso propósito profissional. A casa 10 mostra a nossa carreira, aquilo que eu vim desenvolver em termos de carreira.
Então, o signo que está ali, ele vai reger essa área da sua vida, sua profissão, a sua carreira, e vai te dar direcionamentos em relação a isso. Então, uma pessoa com uma casa 10 em Libra é uma pessoa que vai buscar na carreira a harmonia, a justiça, o equilíbrio, que são as características de Libra. A casa, o ascendente dessa pessoa ali que a gente viu, que é esse aqui, né? Só para lembrar, tá aqui em Aquário. Então é uma pessoa que pensa no coletivo. A motivação dela, o ascendente, fala sobre a nossa motivação e também a ferramenta que a gente trabalha no mundo. Então, a ferramenta e a motivação dela é o coletivo. É levar uma transformação para o coletivo, quebrar tabus, né? Trazer uma mudança de paradigma com a harmonia e equilíbrio e justiça que esse meio do céu em Libra está pedindo ali. A casa 2, que é essa casa aqui, fala sobre recursos. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela vai desenvolver os recursos financeiros dela através da inovação. Pode ser também através da tecnologia, através do bem-estar coletivo, pensando no coletivo. Em específico, essa pessoa pode ter alguns desafios em relação ao dinheiro, porque o signo de Aquário, ele é um signo altruísta. Então, talvez essa pessoa tenha dificuldade em pensar nos seus próprios bens materiais, porque tem essa tendência de pensar no coletivo. Além disso, só dando um spoilerzinho assim de coisas que eu analiso dentro do mapa, essa pessoa tem um nó do norte aqui, então ela veio aprender a lidar com os recursos financeiros. E a casa 6, que é essa casa aqui, fala sobre rotina. Uma casa 6 em câncer, ela é bem influenciada pelas emoções na sua rotina e ela precisa sentir que a sua rotina acolhe ela. Então, ela precisa ter uma rotina acolhedora, com elementos que levem ela, tragam para ela essa sensação de amor, de carinho, de cuidado. Então, o autocuidado aqui também é bem interessante para essa pessoa conseguir ter uma rotina. Então, são algumas coisas que a gente analisa e que você pode analisar aí. Já anota onde, qual é o signo que está o teu meio do céu, para você pesquisar, entender ou colocar lá no grupo para mim. O ascendente, a tua casa 2 que fala sobre dinheiro, sobre valores, como você gera recursos, e a casa 6 que mostra qual é a rotina mais elevada para você. Qual a rotina que para você é mais fluida, que faz mais sentido e que vai te proporcionar ter uma rotina de fato. Então, esses são pontos que a gente olha pensando em astrologia e carreira, mas não são só esses. Vou passar mais pontos aqui que são importantes. Aqui. Outras coisas que a gente analisa quando a gente fala sobre carreira, para te ver que não são pontos assim, é só a casa 10. Não, são várias coisas que precisam ser analisadas quando a gente fala sobre carreira. Entre elas, algo que num primeiro momento talvez você não pense que tem a ver com carreira, mas ao meu ver tem, é a lua, que é a tua segurança emocional. No caso dessa pessoa aqui, lua na casa 7 em Leão. Essa pessoa ela precisa se sentir segura e validada através do aplauso, do orgulho, né? Ela precisa sentir-se valorizada. E isso, se ela está numa profissão, onde, numa empresa, onde ela não sente que está sendo valorizada, talvez ela pense que está tudo errado na carreira dela. Mas às vezes é só o lugar que ela tá que não está entregando para ela isso, a valorização. Por isso que é legal a gente olhar o nosso mapa, para não tomar nenhum tipo também de decisão precipitada e fazer uma transição de carreira pensando que está tudo errado, quando na verdade é só um ponto que precisa ser ajustado. Então, nesse caso, a pessoa ela precisa sentir-se valorizada. Ela é o tipo de pessoa que precisa daquele feedback do tipo, nossa, você foi muito bem nessa tarefa. Essa tarefa que você executou foi exemplar. É uma pessoa também que tem um potencial de liderança e precisa, né, sentir-se validada. Então, é uma coisa para ser vista, tá?
A lua do seu mapa mostra como você se sente segura emocionalmente. E pode ser essa chave de mudança que você precisa na sua carreira e não toda uma transformação. Mas, claro, isso tem que ser analisado cada caso, caso a caso. Outro ponto é o próprio Sol, né, que fala sobre o nosso poder pessoal. O Sol é esse símbolo aqui. Então, essa pessoa, ela tem um Sol dentro da casa 10. Então, a profissão dela é muito importante. É um Sol em Escorpião. Ela veio levar uma energia de estratégia, de intuição. É uma pessoa que passa por vários processos de transformação. Então, para ela, isso é natural. Vênus, esse símbolo aqui. Vênus, também você vai olhar qual é o signo que está dentro do seu mapa. Vênus fala também sobre dinheiro, sobre valores, sobre como a gente se relaciona. Quando eu falo sobre valores, é aquilo que é importante para mim, né? Quais são os meus valores? Se pergunte, o que eu valorizo? Às vezes a gente vai num senso comum, do tipo, eu valorizo a minha família. Mas será que esse é um valor primordial para você mesmo? E, cara, tira os julgamentos aí da mente. Eu tô falando isso, por exemplo, uma pessoa que tem uma oportunidade de viajar para o exterior, ela vai ter que pesar naquela balança dela, né? O que é mais importante para mim? A minha profissão, a minha carreira ou a minha família? No caso dessa pessoa específica, desse mapa, que tem uma Vênus dentro da casa 10, ela sente muito valor na carreira. A carreira para ela é muito importante. E talvez uma balança que você vai precisar avaliar são os seus valores. Então, quando a gente conhece os nossos valores, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Dando esse exemplo hipotético aí de uma pessoa que teve essa oportunidade, né, de ir para o exterior para alavancar a sua carreira. Essa pessoa em específica provavelmente iria, porque ela sente que isso é um valor importante para ela, a carreira. Marte fala sobre ação, Marte é esse símbolo aqui. Então, como você age, esse Marte, no caso, tá em Libra, que fala sobre justiça, harmonia. Então, é uma pessoa que age quando ela sente que ela precisa levar justiça. Mercúrio fala sobre comunicação, Mercúrio é esse planeta aqui. Tá dentro da casa 11 em Sagitário, é uma pessoa que provavelmente tem uma comunicação bem assertiva, tem ideais muito claros e defende os seus ideais. Júpiter fala sobre os nossos dons e nossas habilidades. Então, aqui, esse Júpiter, por exemplo, está dentro da casa 10 também, em Escorpião também. Então, ela tem como habilidade, como dom, a estratégia, a intuição, essa capacidade de renovação, principalmente voltado ao trabalho. E Saturno fala sobre responsabilidade. Para ela, a família é uma responsabilidade e coisas ligadas ao signo de touro, né? Eu disse família porque está dentro da casa 4. E agora estou falando sobre touro porque é onde está o signo dela aqui, né? O Saturno está em touro. Então, a questão financeira para essa pessoa, embora tenha os seus desafios que eu falei aqui, por conta desse nó do norte, desse aquário aqui, né? Aquário e nó do norte, embora possa ter alguns desafios, ela sente que ela tem uma responsabilidade em dar estrutura financeira, inclusive para a família dela. Então, pensando naquele exemplo hipotético aqui que eu trouxe para vocês, né? Uma pessoa que está ali voltada para sua carreira, surge uma oportunidade de viajar para o exterior, talvez numa outra carreira, numa outra profissão. Ela provavelmente vai, porque ela tem esse valor da carreira, mas ela vai pensando que isso também pode dar mais sustentabilidade para a família dela. É o tipo de pessoa que vai, viaja e dá dinheiro lá para a família se sustentar. Então, exemplos, tá? Hipotéticos. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, principalmente, com esses exemplos, né? Que eu acho que com o exemplo vai ficando mais claro. Que todas essas ferramentas que a astrologia nos dá, tanto de casas quanto de planetas, e fazer essa costura toda, vai fazendo com que a gente tenha mais segurança em tomar decisões, porque a gente vai entendendo melhor quem a gente é. Se eu sei que para eu agir eu preciso ter segurança,
ter estrutura, por exemplo, né? O meu Marte é em Capricórnio. Então, para eu tomar uma decisão, eu preciso ter essa decisão estruturada. Agora, se o Marte é em Áries, a sua tomada de ação é por impulso, é com ímpeto de coragem, porque você vai lá e vai abrir um caminho novo. A gente sai desse lugar de comparação e de que todo mundo tem que fazer a mesma coisa e vai se empoderando de si mesma. Então, anota aí para você quais são os signos que você tem nesses aspectos que eu falei ali de Sol, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno e também, né, ali das casas, meio do céu, ascendente, casa 2, casa 6, para você se empoderando de você mesma, se empoderando das suas características, para você compreender quais são as escolhas que fazem mais sentido para a tua essência na área da carreira e da profissão. Fez sentido aí para você? Espero que tenha feito sentido, que abra muitas caixinhas aí. Eu sei que eu trouxe vários pontos para serem analisados dentro do seu mapa astral, e quando eu mesma faço essa análise, né, para os meus clientes que buscam isso, a gente se aprofunda ainda mais nisso, mas eu acredito que esses pontos podem trazer grande consciência sobre vocês mesmas. E a partir disso, vocês podem tomar decisões mais assertivas, tanto de escolha de carreira, do tipo para que área que eu vou, para que lado que vou, como também formato de carreira. Uma pessoa que tem ali a casa 6, que é a casa da rotina, em Áries, é uma pessoa que vai ter bastante dificuldade em trabalhar numa empresa como um empregado. É uma pessoa que tem um grande potencial em ter uma carreira mais independente, ó, autônomo, empreendedor. Então, quando a gente entende isso, vai tirando assim alguns pesos, né, da gente seguir uma manada e fazer aquilo que todo mundo faz. Vai lá no grupo do WhatsApp, comenta para mim qual chavezinha virou por aí, qual momento de vida você tá, e se quiser compartilhar os signos que você tem, também compartilha que a gente vai trocando por ali. Até o próximo encontro aqui na nossa jornada, o Mapa da Coragem, e no final eu vou ter uma grande oportunidade para você que quer se aprofundar ainda mais em astrologia para tomar decisões mais assertivas, mais alinhadas com você. Beijo grande, até mais!